Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tem louvor que mexe com você, no seu coração, fala muito com você. Esse louvor fala comigo. E eu creio que ele irá falar com você. Aleluia. Você só precisa crer. Só precisa confiar. Essa dor que te perturba vai embora. Tudo isso vai cessar. Você só precisa ver. Só precisa enxergar. E do outro lado tem uma saída. Deus contigo vai passar. Olha, eu sei que o caminho te fere, mas não interfere em teu caminhar. Prossiga olhando para aquele que sempre ao teu lado esteja a cuidar. Sempre esteja a cuidar de ti. Sempre esteja a zelar por ti. Ele sempre esteve do teu lado. Se estás com ele, estás guardado. Confia, pois Deus sabe o melhor para tua vida. Ele está no controle da situação. Sossega o teu ansioso coração. Confia que no tempo certo ele vai agir. Então brilhará pra ti um novo dia. Descansa, sossega, confia. Pouco mais rápido, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Peçamos, Senhor, te adoramos. Aleluia. Eu sei que o caminho te fere, mas não interfere em teu caminhar. Prossiga olhando para aquele que sempre ao teu lado esteve a cuidar. Sempre esteve a cuidar de ti. Sempre esteve a zelar por ti. Ele sempre esteve do teu lado. Se estás com ele, estás guardado. Confia, pois Deus sabe o melhor para tua vida. Ele está no controle da situação. Sossega
irmão sabe, já falei rapidinho aqui, meu pai passou por todo aquele processo. E nós já falamos para a igreja. Meu pai está à espera 7 anos, não é 5. Lá, minha mãe me falou, 7 anos, já com os papéis tudo direitinho, no INSS, prontinho para aposentar, mas até hoje nada, 72 anos, trabalhando todo dia, até que veio o problema do coração. E eu aqui preocupada, Jesus, o que o Senhor vai fazer agora? Meu pai parado sem trabalhar, não é aposentado, nem minha mãe. E agora, Senhor, Deus me fez ir lá. Essa semana eu fui lá em Governador Valadares. Deus preparou para mim. Deus é tão bom, igreja. Deus prepara para você. Ele cuida de cada detalhe. O Senhor me fez ver o cuidado dele com a minha casa, com a minha família, com os meus pais. E assim como Ele está cuidando lá, Ele está cuidando de você, da sua casa, da sua família. Confia, descansa. No tempo certo Ele irá agir. Amém? Aleluia. O que a gente tem que fazer é só crer, né, irmãos? Só crer, só confiar, só descansar no nosso Senhor e no nosso Deus. Aleluia. Quero deixar uma palavra para o seu coração nessa noite. Evangelho de Marcos. O capítulo é o 10, a partir do verso 46, para a nossa meditação. E é uma palavra justamente que fala de fé, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Quem encontrou aí, diz amém. O Evangelho de Marcos é fácil encontrar, né, irmãos? Aleluia. A partir do verso 46 aí, no capítulo 10. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando-lhe, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós estamos em Tua presença na noite desse dia, para Te louvar e Te adorar pela bondade, fidelidade e pelas Tuas misericórdias, Pai, que são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a Tua fidelidade, Senhor. Por isso pedimos ao Senhor mais uma vez que fale aos nossos corações, pelo poder que há na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Pai. Glorifica o Teu nome neste lugar, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus, né? Como Deus, Ele é magnífico. Como Deus, Ele é bom. Como Deus, Ele é tremendo. Por isso, Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado. Porque Ele é maravilhoso. Quando eu olho para os evangelhos, eu vejo o poder de Deus. Eu vejo a manifestação da graça do Senhor. Eu vejo o Senhor curando vidas, libertando. Eu vejo o Senhor salvando. Eu vejo o Senhor nos evangelhos até mesmo ressuscitando os mortos.
dando visão a cegos, abrindo a audição de pessoas surdas e até mesmo mudos, voltando a falar e glorificar o nome do Senhor. E essa passagem desse cego Bartimeu é uma das passagens mais conhecidas dos evangelhos. É uma passagem que ela nos traz lições tremendas. Nos fala de fé, nos fala de perseverança, nos fala até mesmo de relacionamento com o Senhor. O texto vai dizer que depois foram para Jericó. Jericó, querido, naquele tempo, era um distrito muito próspero, devido às suas belas palmeiras e por causa também dos seus jardins de balsamilhas. Uma planta que era usada de forma ornamental, mas também o caule dela podia ser extraído o suco, que tinha propriedade diurética. E além disso, Jericó era uma cidade onde funcionava o centro financeiro de Roma, do Império Romano. E era um lugar muito, vamos dizer assim, luxuoso para os cobradores de impostos. É tanto que nós vemos também em Jericó Jesus entrando na casa de um homem publicano chamado Zaqueu, que era um homem muito rico, na qual teve a sua vida transformada. Então perceba que Jericó, por ser um distrito assim muito rico, muito próspero, era um lugar, vamos dizer assim, favorito para aqueles que mendigavam, para aqueles que precisavam da ajuda de alguém para a sua subsistência. Então Jesus Cristo, depois eles foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Perceba que Marcos, assim como Mateus inclusive vai narrar a mesma história, vai falar e dizer que Jesus curou 2 cegos. Marcos foca em Bartimeu, assim como Lucas. Mas tanto Marcos como Mateus vai dizer que Jesus ele cura o cego quando está saindo de Jericó. Lucas vai dizer que Jesus Cristo ele estava próximo, entrando já na cidade de Jericó, onde o cego recebe a cura. Fato é que existia 2 cidades de Jericó. Existia a antiga e uma nova moderna. A antiga ela foi conquistada por Josué, invadida no tempo ali que Deus dá vitória ao seu povo. Mas existia cerca de 2 quilômetros mais ao sul essa cidade Jericó moderna. Então, na verdade, Jesus Cristo ele está curando o cego quando ele sai da antiga cidade de Jericó. Ele está adentrando a nova, naquela via onde havia muitos cegos ali. Então perceba que saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Então estava ali Bartimeu, assentado junto ao caminho, mendigando, dependendo da ajuda, dependendo da caridade de alguém que passasse, estendesse a mão para ajudar aquele homem. E a Bíblia vai dizer, no versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar. Perceba que ouvindo, Bartimeu ele era cego, mas ele não era surdo. Era o barulho de uma grande multidão. Possivelmente essa grande multidão estava acompanhando Jesus numa peregrinação até Jerusalém, onde aconteceria a festa da Páscoa, que é a maior festa do calendário judaico, onde via muitos peregrinos, onde se reunia uma multidão muito grande em Jerusalém. Então havia uma multidão, e é impossível você não ouvir o barulho de uma multidão, muita gente falando, muita gente gritando, até os passos de uma grande multidão, quando bate no chão, dá para você ouvir. Bartimeu, então, ele ouve o barulho daquela multidão, e o evangelista Lucas vai narrar e dizer que ele pergunta que grande multidão era aquela. Possivelmente ele pergunta: olha, o que está acontecendo? Que barulho é esse dessa multidão que eu estou ouvindo? É o rei Herodes que chegou em Jericó? É o imperador romano que está aqui? Que rei está chegando? E eu posso crer, imaginar que alguém responde: olha, não é o rei, mas é o rei dos reis que está passando por aqui. E eu quero já começar, querido, a declarar e abrir um parênteses aqui.
para dizer que o mesmo Jesus que entrou em Jericó naquele tempo é o mesmo Jesus que adentrou neste lugar para a glória do nome dele. Você crê nisso? Louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele ouvindo, perceba que ele ouve que era Jesus de Nazaré que estava entrando na cidade. Lá em Romanos 10, 17 vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu não sei como você entrou aqui, talvez com a sua fé abalada, talvez meio que duvidoso, meio que desacreditado, desanimado. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa que à medida que ela é ministrada, ela começa a adentrar os seus ouvidos, começa a penetrar até a divisão de alma, espírito, juntas e medula. E ela começa a transformar toda a dúvida em fé, começa a banir o medo, transformar em coragem, começa a arrancar o desânimo, aleluia, e trazer ânimo ao seu coração. Essa é a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem poder. Então perceba, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar. Então entenda que ele recebe fé quando ouve a palavra, mas ele toma uma atitude. A sua fé, ela precisa sair do campo invisível, da sua mente ou coração. Ela precisa se materializar no mundo real, te levando a tomar uma atitude. Você não pode dizer que tem fé e ficar com os braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu. A fé te leva a você agir ou reagir, a fazer alguma coisa para que sua vida seja mudada e transformada. Bartimeu, quando ele recebe fé, ele se põe a clamar. E o que é clamar? Clamar é gritar em alta voz. Salmo 57, versículo 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Jeremias 33, 3, quando ele estava preso no pátio do palácio por profetizar ou por denunciar o pecado de Jerusalém, eu vejo Jeremias abatido, triste, e de repente o Senhor fala: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É preciso clamar, é preciso gritar, é preciso chamar a atenção de Deus para você. Perceba então que ele começou a clamar e a dizer, olha que coisa tremenda: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Isso é interessante, porque os dois maiores pilares do Antigo Testamento é Abraão e Davi. O Messias, para ser Messias, ele tinha que ser filho de Abraão e descendência de Davi. Para muitos daquela multidão que acompanhava Jesus, Jesus era apenas mais um profeta que fazia milagres, porque os judeus estavam acostumados com profetas que faziam milagres. Mas para Bartimeu, Jesus não era apenas mais um profeta, Jesus era o profeta. Ele está dizendo aqui, Jesus, filho de Davi, com essas palavras, dizendo: olha, esse que está aí, ele é maior do que Abraão. Esse que está aí é maior do que Davi. Ele é o herdeiro do trono, ele é o filho da promessa, ele é o desejado das nações, aleluia. Ele não podia ver fisicamente, mas a fé que aquele homem tinha fez ele enxergar o que muitos não viam. Jesus é o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Jesus, filho de Davi. E detalhe, ele apela para a misericórdia de Deus. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É interessante notar, se tem uma das coisas que eu mais sou apaixonado em Deus, é que ele é misericordioso. A Bíblia vai dizer que ele faz misericórdia a milhares de gerações daqueles que temem o teu nome e lhe obedecem. E vai dizer que a causa de eu e você não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Deus, ele é misericordioso. Se o diabo, o meu, o teu, o nosso adversário, ele tenta nos cercar com um laço do passarinheiro, o meu, o teu, o
o nosso Deus, o Deus da Bíblia, Ele te cerca com os laços da misericórdia. Os laços da misericórdia. Aleluia. Você está cercado pelos laços da misericórdia. Tem misericórdia de mim. Lá em Isaías, no capítulo 11, versículo 1, há uma profecia que diz que brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Esse rebento é um broto que brotaria desse tronco e queria frutificar. Essa profecia de Isaías, ela aponta para Jesus, o Nazareno. Tem misericórdia de mim. E perceba que quando Bartimeu está clamando, muitos o repreendiam para que se calasse. Isso aqui me chama atenção, porque era uma multidão, irmãos, era muita gente. Aonde Jesus ia, eram milhares de pessoas. O clamor de Bartimeu foi tão violento, tão grande, tão poderoso, que abafou o clamor da multidão, ao ponto de incomodar aquela gente, e eles chegarem até Bartimeu e repreendê-lo, para que ele se calasse. Cala a boca! Para quem está chamando por ele? Não incomode o mestre. A multidão repreendeu Bartimeu. Se ele se calasse ali, o que ia acontecer, pastor? Simples. Ele não receberia a cura, não receberia o milagre, ele não entraria para a história. Você nunca ia ouvir falar quem era Bartimeu. A vida não é fácil, querido. As coisas com Deus também não são. É preciso você lutar, batalhar, perseverar. Não ouça as vozes que dizem que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você não tem mais jeito. Ei, pare de ouvir esse tipo de voz e comece a ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo falar ao seu coração, que Ele está contigo, que Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a destra da sua justiça. Ei, ouça a voz de Deus em sua palavra. Aí, você acha que Bartimeu ficou intimidado com a multidão? A Bíblia vai dizer que aí que ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aqui se une a fé com uma palavra muito bonita chamada perseverança. O que é perseverar? É você insistir, é você não desistir, é você persistir. Perseverar é você teimar mesmo. Mateus 7:7, pedi e se vos dá, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Aquele que pede, ele recebe. O que busca, ele acha, ele encontra. E aquele que bate, se lhe abre. Ou seja, não pare de pedir, não pare de buscar, não pare de bater a porta do céu, até que a porta se abra para você. Persevere, insista, aleluia, porque Deus não tem compromisso com pessoas covardes. O negócio de Deus é com pessoas valentes, pessoas que não desistem nunca. Essa é a aliança com Deus. Ele diz na sua palavra que a alma dele não tem prazer naqueles que retrocedem. O negócio com Deus é aqueles que avançam. Lembra-te quando o povo estava cercado, o Mar Vermelho, parou atrás com o seu exército, à direita e à esquerda, desertos, montanhas e vales. Aí Moisés, o povo começa a murmurar. Moisés vai clamar a Deus. Deus fala: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Sabe por quê, querido? Porque marchar é comigo, é com você. Agora, abrir caminho aonde nós não podemos é com Deus. É você avançar, é você marchar. Não olhe para trás, avance, avance. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. E Jesus, versículo 49, e Jesus parando. Olha que tremendo, irmão. Jesus com aquela multidão marchando, muita gente, e ele avançando. O objetivo dele era
entrar em Jericó, ser hospedado na casa de um homem rico chamado Zaqueu. Depois ia a Jerusalém na Páscoa, uma distância de aproximadamente quase 30 quilômetros. Caminhando a pé, Jesus marchava e estava ali, Bartimeu clamando. Eu aprendi, querido, que Deus, Ele não responde à dor, não. Deus responde à fé. Ele não responde à dor, Ele responde à fé. Porque Jesus sabia que Bartimeu era mendigo, sabia que ele era cego. Ele mesmo poderia ter ido até aquele homem: vou fazer uma caridade hoje, vou curar a cegueira de Bartimeu. Não, Jesus marchando estava, marchando continuou. Bartimeu lá gritando sem parar, perseverando. Porque Jesus responde à fé. É aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. É preciso crer, querido. É preciso acreditar que o milagre vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. E Jesus parando. Aí Jesus para. Por quê? Porque o clamor daquele homem, unido à fé e à perseverança, chegou ao coração de Jesus, aos ouvidos de Jesus. E ele parou e disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: olha, tem bom ânimo, levanta-te, que ele me chama. A mesma multidão que repreendeu Bartimeu para que ele se calasse, são os mesmos que chegam até ele e falam: olha, tenha bom ânimo, alegra o seu coração, porque você conseguiu uma audiência com um homem hoje. Ele está lá, ó, te chamando. Veja isso, querido. Primeiro, Bartimeu clama, ele chama por Jesus, pelo Senhor. Agora é Jesus que está chamando Bartimeu, aleluia. Oh, glória a Deus. Quem sabe, querido, é essa noite que o Senhor ouviu o seu clamor, viu a sua fé, viu a sua perseverança. Quem sabe essa noite que Ele me chama, aleluia. É, querido, quem sabe é hoje, quem sabe o dia é agora. Veja, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. O versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa, ele tinha uma capa, possivelmente uma doação de alguém, para que ele dormisse à noite, se cobrisse, se aquecesse do frio. Capa para de quê? De proteção, de preservação. Aquela capa também revelava a identidade daquele homem. Com aquela capa, ele demonstrava que ele era mendigo e tinha autorização do governo romano para viver de esmola. Então, quando Jesus manda chamar, ele lança de si a sua capa. É como se ele dissesse: olha, eu não preciso mais desse tipo de proteção, eu não preciso mais disso. Aquela capa representava a miséria dele, a cegueira. Ele lança aquilo de si. Ele entende que ele se prontifica imediatamente, até porque aquela capa podia atrapalhá-lo ou atrasá-lo. Ele não quer perder tempo. Jesus chama, ele se prontifica imediatamente. No salto ele se põe de pé e ele vai na direção de Jesus. Ah, querido, quantas pessoas às vezes mudam de cidade, mudam de bairro, mudam até de igreja e a capa continua. É preciso deixar a capa do pecado, a capa da miséria, a capa da falta de visão de Deus, visão espiritual. É preciso lançar de si essa capa da falta de sonhos e correr na direção de Jesus. Ele lança de si sua capa. Não preciso mais dessa proteção. A minha proteção agora
é Jesus de Nazaré. Ele é a minha proteção, Ele é a sua proteção, Ele que te preserva do mal, Ele que te guarda no dia do perigo. Jesus Cristo, aleluia. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, aleluia. Ele não se acaba, Ele levantou-se e Ele foi perto com Jesus. E Jesus falando disso, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que aquele homem era cego, só de ver. Jesus sabia da necessidade daquele homem. Só que Jesus queria ter um relacionamento com Bartimeu. Queria que ele se expressasse, que ele verbalizasse a sua oração, que ele se colocasse diante do Senhor. Jesus não apenas queria curá-lo, mas queria se relacionar com ele. Jesus, querido, Ele quer muito mais do que curar, do que abençoar a sua vida. Ele quer ter intimidade com você, Ele quer ter um relacionamento com você. E como, pastor, fazemos isso? Através da comunhão, da oração, da leitura da palavra de Deus, através da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. E Jesus falando disso: o que queres que eu te faça? E o cego, provavelmente a cegueira não era o único problema dele. Ele poderia falar várias coisas assim: eu quero uma casa própria, eu estou morando na rua, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, de um trabalho. Não, ele foca naquilo que mais lhe machucava, naquilo que realmente mais lhe causava dor, que era o fato de ele não ver, de ele não enxergar. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: olha, mestre, que eu tenha vista, eu quero ver, eu quero enxergar. Sabe o que acontece, querido? E Jesus disse: o mestre que eu tenha visto, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, ou seja, imediatamente aquele homem viu, aquele homem enxergou. Ou seja, eu fico imaginando, querido, quando Jesus fala: vai, porque a tua fé te salvou. Quando aquele homem, ele começa a enxergar, ele começa a ver. A Bíblia não diz se ele era um cego de nascença, ou se no decorrer da vida ele perdeu a visão, não sei. Mas quando ele começa a ver, a primeira coisa que ele vê diante dele é o Filho de Davi, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, aquilo que os profetas desejaram ver e não viram, o cego Bartimeu, numa audiência com o Senhor, por causa da sua fé, próximo a ele, agora abre os olhos e começa a ver. Lucas vai dizer que ele começa a glorificar a Deus, ele começa a exaltar o nome do Senhor. Vai, porque a tua fé, ela te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Seguir é ir atrás, seguir é perseguir, é imitar. Aquele homem, depois de receber a cura, ele entende que aquilo não era o fim, mas era o começo de uma nova vida com Deus. Ele segue Jesus pelo caminho, o caminho, a verdade e a vida. Não adianta receber milagres, não adianta ser abençoado, não adianta receber cura, mas se não seguir Jesus no caminho. É preciso seguir a Jesus, é preciso imitar a Jesus, é preciso andar com Jesus. Querido, é preciso ter intimidade com Ele. É preciso. Foi aquilo que a irmã disse aqui a respeito de Maranata, que é um clamor, que é uma oração de fato, clamando pelo Senhor, por essa saudade de ter o Senhor, não somente o livrar desse mundo mal, mas Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu estou para te dizer que
com os acontecimentos, com as profecias se cumprindo, com esse mundo cada vez mais imoral, depravado e perverso, aonde a gente fica preocupado até com nossas crianças nas salas de aula, aonde existem pessoas que abusam de crianças constantemente, aonde existem homens que tiram a vida do outro por nada, homens que não aceitam a separação de sua esposa, muitas das vezes vai lá e dá cabo da vida dela, depois fala, eu fiz isso por amor. Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? O mundo precisa de Deus, querido. Por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia declara, o amor de quase todo mundo esfriaria, mas glória a Deus, que sempre há o remanescente, sempre há aqueles que não aceitam se corromper com este mundo, sempre haverá aqueles que querem andar com Deus. Ele conta comigo, com você, com cada um de nós nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé. Aleluia. Pai, porque foi a tua fé que te salvou. É a fé, querido. É preciso crer. É preciso acreditar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Deus é real, querido. Deus existe. E Ele está cada vez mais vivo no coração de quem crê na sua palavra. Amém? Eu quero orar. Eu quero estar orando. Aleluia. Nessa noite. Quero estar colocando sua vida diante do Senhor. Diante desse Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Cante comigo aquele corinho assim. Deus está aqui. Vamos louvar o Senhor. Deus está aqui. Você que de repente gostaria de fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo nessa noite, eu quero orar por você no altar. Querido, a gente precisa estar renovando a aliança com Jesus. Precisamos correr na direção de Jesus, não podemos perder mais tempo. E se tem uma coisa que é bom, é correr na direção de Jesus. Alguém abraça a irmã, por favor. Aleluia. Há mais alguém que gostaria de estar fazendo essa aliança com o Papai do Céu? Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Há mais alguém?